pessoal! Na nossa aula de religião de hoje, vamos falar sobre saber ouvir. E quando a gente fala de saber ouvir, tem vários aspectos. Tem o aspecto de quando alguém fala com a gente. Por exemplo, os pais falam para nos aconselhar, então a gente tem que ouvir e obedecer o que eles nos dizem. Tem o aspecto também de saber ouvir as pessoas quando elas estão tristes, querem desabafar. E tem um aspecto que diz respeito a gente deixar as pessoas falar em uma conversa. Por exemplo, quando eu estou dizendo algo a outra pessoa, ela precisa deixar eu terminar de falar para depois falar. A mesma coisa eu tenho que fazer, né? Deixar a outra pessoa falar para depois falar o que eu tenho para dizer. A atividade de hoje, vocês vão pegar a atividade de religião, que tem a data do dia 8/7. Vou colocar aqui a foto para vocês verem qual é. E nela tem uma história que eu vou contar a história. Essa história é só mais um exemplo de situações que acontecem no dia a dia de pessoas que não sabem ouvir e que falam antes da outra pessoa terminar de falar. E a história é assim, ó. Laura tem 10 anos, mora em um pequeno apartamento com seus pais. Toda sexta-feira na casa de Laura é dia de ir para a pizzaria, programa familiar que ela ama. Marta, a mãe de Laura, chega em casa, encontra Laura pronta, ansiosa para saírem, pois além de pizza naquele dia, eles iriam para o parque de diversão. A mãe libera a senhora que cuida de Laura e diz para a filha: Filha, hoje não vai dar para sairmos. Vamos preparar algo para comermos? Nem almocei hoje. Laura interrompe a mãe sem esperar que esta termine o que ia dizer. Não, senhora. Vamos para a pizzaria, sim, e depois para o parque. Vocês prometeram. Não quero nem saber. Pode deixar de corpo mole. A mãe, muito triste, não fala nada e senta no sofá quase chorando. E Laura continua sem perceber o estado da mãe, pensando apenas em si mesma. Cadê o papai? Não me diga que ele hoje vai ficar trabalhando até tarde e estragar os nossos planos. A mãe então levanta-se, olha para Laura e diz: Será que você pode me deixar falar? Seu pai sofreu um acidente. Passei a tarde com ele no hospital. Vamos comer algo para você ir vê-lo? Ou prefere ir para a pizzaria? Nesse momento, Laura olha para a mãe e percebe a besteira que fez. Sente um imenso aperto no coração. Desculpa, mãe. Eu quero ir ver o pai. Como ele está? Está melhor. Quebrou a perna e teve muitos ferimentos pelo corpo, mas está melhor agora, disse Marta. Pensando em ir logo ver seu pai e ajudar sua mãe, ela diz: Vou preparar um sanduíche para nós duas. Pode ir tomar banho, que já vi que a senhora está com sangue em sua roupa. Tá bom, filha, eu vou mesmo, mas lembre-se que devemos sempre escutar o que os outros têm para nos dizer e depois responder. Então, esse é um exemplo de alguém que não teve paciência de escutar o outro falar. E estava acontecendo uma situação grave, mas ela estava tão concentrada, pensando no que iriam fazer, ou seja, agindo de forma egoísta. Vamos para a atividade? Tem algumas perguntinhas, bem simples. Laura agiu certo interrompendo a mãe? Você acha que Laura agiu certo interrompendo a mãe? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. E você vai dizer por quê. Por que ela agiu certo ou por que ela agiu errado. Na minha opinião, ela não agiu certo. Você vai colocar aqui não. Eu colocaria não. Porque ela não esperou a mãe terminar de falar, não é? Número 2. O mal-entendido que ocorreu na história foi porque Laura não deixou a mãe terminar de falar ou foi porque a mãe de Laura não explicou direito o que houve? Eu acho que foi porque ela não terminou de falar. Então, número 3. Por que houve mal-entendido? Você vai dizer, por que foi que houve mal-entendido? Porque ela não teve paciência para ouvir toda a conversa da mãe. Você acha que Laura se arrependeu de não deixar a mãe terminar sua fala? Eu acho que sim. Por quê? Porque depois ela até pediu desculpas, não foi? Então,
Isso é um exemplo, apenas um exemplo de muitos que eu poderia dar para vocês, de casos que acontecem quando a gente não tem paciência para ouvir. Quando a gente não tem paciência para ouvir a professora, a gente não consegue aprender. Quando a gente não escuta a nossa mãe, não obedece, vai ter consequências ruins na nossa vida. Quando a gente não escuta aquelas pessoas que querem desabafar com a gente não vai ser um bom amigo. E por aí vai. Por hoje é só essa aula de religião, certo? Para vocês refletirem sobre saber ouvir aí com sua família.